Você acha que suas mensagens são privadas? Eu também achava. Meu nome é Eleonora, programadora há 7 anos, especialista em automação, sistemas inteligentes, scripts que facilitam a vida das pessoas. Pelo menos era nisso que eu acreditava. Trabalho numa empresa de tecnologia de médio porte. 50 funcionários, a maioria jovem, ambiciosa, apaixonada por código. Um lugar onde teoricamente a inovação vive, onde a tecnologia serve para libertar, não para aprisionar. Mas descobri algo que mudou tudo, algo que transformou minha relação com cada linha de código que escrevo, algo que me fez entender que o perigo não está na tecnologia, mas em quem a controla. E esta é minha história. Tudo começou numa terça-feira comum. Cheguei cedo, como sempre. Café na mão, fones de ouvido, playlist de lofi tocando baixinho. Sentei na minha estação, 3 monitores acesos, IDE aberta, pronta para mais um dia mergulhada em linhas de código. O escritório estava quieto. Apenas o zumbido dos computadores e o som distante da máquina de café. Gosto desse horário. É quando consigo ser mais produtiva, quando minha mente está mais afiada, quando os problemas mais complexos parecem mais simples. Estava debugando um sistema de automação de e-mails, quando percebi algo estranho. Um processo rodando em segundo plano. Algo que não deveria estar ali. Um script que não reconhecia, consumindo recursos de rede de forma intermitente. Meu coração acelerou. Não muito. Apenas o suficiente para me deixar alerta. Como programadora, desenvolvi um 6º sentido para anomalias. Um instinto que grita quando algo não está certo no sistema. Abri o terminal. Aquela tela preta que tanto amo, onde tudo é transparente, onde não há máscaras. Apenas comandos e respostas. Verdades cruas em texto monocromático. Digitei os comandos. Rastreei o processo. Segui o rastro digital como um detetive seguindo pegadas na neve. E foi aí que vi. Um bot. Discreto. Bem construído, devo admitir. Elegante até, na sua eficiência silenciosa. Rodando nas sombras do servidor da empresa, interceptando mensagens do sistema interno de comunicação. Nosso chat corporativo. Aquele que todo mundo usa o dia inteiro. Aquele onde compartilhamos não apenas trabalho, mas também frustrações, piadas, desabafos, confidências. Aquele onde nos sentimos seguros. Minha respiração ficou mais pesada. O ar-condicionado do escritório de repente pareceu insuficiente. Senti calor, depois frio. Minha mão tremeu levemente sobre o mouse. Comecei a investigar mais fundo. Precisava entender o que aquele código estava fazendo. Para onde enviava os dados? Quem tinha acesso? Qual era sua função real? Passei a manhã inteira nisso. Fingi estar trabalhando no projeto original, mas minha mente estava completamente focada naquele script invasor. Mudava de janela rapidamente sempre que alguém passava perto. Meu coração pulava cada vez que ouvia passos se aproximando. Colegas começaram a chegar. Júlia do financeiro acenou para mim. Marina do design trouxe biscoitos e ofereceu. Sorri. Agradeci. Peguei um biscoito que não tinha o menor gosto na minha boca, porque por dentro estava entrando em pânico. Almocei na minha mesa. Sanduíche frio que mal senti o sabor. Continuei cavando, linha por linha, função por função, variável por variável. E então descobri o padrão. O bot estava programado para capturar mensagens específicas, não todas. Seria muito óbvio, muito pesado, muito arriscado. Não. Ele era seletivo, cirúrgico, preciso. Conversas entre funcionárias mulheres, especialmente mensagens privadas, especialmente aquelas que continham certas palavras-chave que fizeram meu sangue gelar. Chefe, reunião, desconfortável, assédio, salário, promoção, comportamento inadequado, reclamação, denúncia. Meu estômago revirou. Senti náusea real, física, violenta. Isso não era apenas uma violação de privacidade. Era vigilância direcionada, abuso digital sistematizado, espionagem corporativa com viés de gênero, uma ferramenta de controle e opressão disfarçada de código limpo e eficiente. Olhei ao redor do escritório.
Júlia estava rindo de algo no celular, provavelmente um meme que alguém enviou. Marina ajustava os óculos enquanto trabalhava concentrada em um design. Camila, da gestão de projetos, digitava rapidamente, provavelmente respondendo a mais uma demanda urgente. Sofia, da contabilidade, bebia água enquanto lia algo na tela. Todas elas estavam sendo espionadas. Todas nós. Cada palavra privada que escrevemos, cada desabafo que compartilhamos achando que estávamos seguras, cada confidência que fizemos confiando na privacidade prometida. E nenhuma de nós sabia. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei controlar o tremor nas mãos. Precisava ter certeza. Precisava de provas concretas antes de fazer qualquer coisa. Não podia agir por impulso. Não podia deixar o pânico me dominar. Mas já sentia o peso da descoberta esmagando meu peito como uma tonelada de concreto. Porque sabia quem tinha criado aquele bot. Reconhecia o estilo de programação, a estrutura, o jeito de nomear funções, as variáveis mal nomeadas, sempre em inglês misturado com português. Os comentários escassos, arrogantes, como se o código fosse autoexplicativo demais para meras mortais entenderem. Era do meu chefe, Ricardo, nosso gerente de tecnologia, 38 anos, formado em ciência da computação por uma universidade conceituada, mestrado em inteligência artificial, o homem que me contratou há 3 anos, que elogiava meu trabalho publicamente, que sempre parecia tão progressista, tão moderno, tão preocupado com inovação e cultura empresarial saudável, que falava sobre diversidade em tecnologia, que apoiava iniciativas para mulheres na programação. O mesmo homem que agora descobria estar usando suas habilidades técnicas para espionar conversas privadas de funcionárias. A hipocrisia era nauseante. A tarde passou como neblina densa. Fingi normalidade com maestria digna de uma atriz premiada. Sorri quando necessário. Respondi mensagens. Fui à reunião de alinhamento. Fiz anotações. Dei opiniões técnicas. Concordei com prazos. Mas por dentro, estava em guerra comigo mesma. Uma guerra silenciosa, invisível, devastadora. O que fazer com essa informação? Denunciar? Para quem? Para o RH? Mas Ricardo tinha influência lá. Era amigo pessoal da coordenadora de recursos humanos. Almoçavam juntos toda semana. Para a diretoria. E se não acreditassem em mim? E se achassem que estava inventando, exagerando, tentando prejudicar um colega por inveja ou competição? E se fosse demitida por acessar sistemas sem autorização? Afinal, tecnicamente, estava investigando código que não era meu, mexendo em arquivos de servidor, rastreando o processo sem permissão explícita. Ele poderia facilmente reverter a narrativa, me transformar na vilã, na funcionária descontente que invadiu sistemas e fabricou evidências. Precisava daquele emprego. Não era luxo. Era sobrevivência. Pagava meu aluguel num apartamento minúsculo, mas que era meu refúgio. Minha faculdade de pós-graduação em segurança da informação, ironicamente. Ajudava minha mãe com as despesas médicas dela, diabetes e hipertensão que exigiam medicamentos caros. Tinha acabado de fazer um financiamento de carro porque o transporte público na cidade era um pesadelo de 3 horas por dia. Perder tudo isso por uma denúncia que poderia não dar em nada? Que poderia se voltar contra mim? Mas como continuar trabalhando ali, sabendo o que estava acontecendo? Como olhar para minhas colegas todos os dias, sabendo que elas estavam sendo vigiadas, violadas digitalmente, tendo suas palavras mais privadas interceptadas e arquivadas, sem ter a menor ideia? Como dormir à noite carregando esse segredo? Voltei para casa naquela noite com o peso do mundo nos ombros. O trânsito estava horrível. Buzinas por todo lado. Mas mal notava. Minha mente estava a quilômetros de distância, presa naquele código maldito, naquelas linhas de vigilância, naquela violação sistematizada. Mal dormi. Rolava na cama, mente acelerada como um processador superaquecido, cenários se multiplicando exponencialmente. E se ele descobrir que sei? E se houver outros bots que não encontrei? Quantas conversas minhas ele já leu? Quantos dos meus segredos ele conhece?
Lembrei de todas as vezes que desabafei com Júlia sobre pressão no trabalho, sobre síndrome do impostor, sobre me sentir subestimada. Todas as piadas que fiz com Marina sobre a reunião chata, sobre comentários machistas disfarçados de humor. Aquela vez que comentei com Camila que achava o Ricardo meio invasivo nas conversas, sempre perguntando demais sobre vida pessoal, sempre se aproximando demais fisicamente. Ele tinha lido tudo. Ele sabia de tudo. Tinha mapeado minhas inseguranças, minhas reclamações, minhas vulnerabilidades. Me senti nua, exposta, violada de uma forma que não deixa marcas visíveis, mas corrói por dentro. E ao mesmo tempo, paralisada. Completamente paralisada pelo medo. No dia seguinte, cheguei decidida a investigar mais. Não podia agir sem provas irrefutáveis. Precisava de evidências concretas, documentação sólida, capturas de tela, logs, timestamps, tudo que não pudesse ser negado ou distorcido. Trabalhei com cuidado cirúrgico, cada comando digitado com precisão milimétrica, cada arquivo copiado discretamente para um pendrive que mantinha escondido no fundo da bolsa, cada screenshot salvo em pastas criptografadas com senhas que só eu sabia. Descobri que o sistema estava ativo há pelo menos 8 meses. 8 meses de vigilância constante e ininterrupta. Milhares de mensagens interceptadas, arquivadas em um servidor externo que ele controlava pessoalmente, classificadas por funcionária, por data, por palavra-chave, por nível de ameaça que representavam. Encontrei pastas com nomes das funcionárias. Júlia tinha uma pasta. Marina tinha uma pasta. Camila, que tinha sido demitida mês passado, tinha uma pasta enorme, a maior de todas. E meu nome estava lá, com 43 conversas privadas minhas catalogadas, classificadas, analisadas. Tive que correr para o banheiro. Vomitei. Chorei. Lavei o rosto com água gelada. Olhei para meu reflexo no espelho e mal me reconheci. Olhos vermelhos. Rosto pálido. Mãos trêmulas. Respirei fundo. Me recompus. Voltei para minha estação. E foi quando recebi uma mensagem no chat corporativo, do próprio Ricardo. Eleonora, pode vir na minha sala daqui a pouco? Quero conversar sobre o projeto. Meu sangue gelou. Literalmente senti o sangue drenar do meu rosto. Ele sabia? Tinha percebido que estava investigando? Os logs do servidor tinham me delatado? Havia algum sistema de alerta que detectou meus acessos? Ou era apenas paranoia? Caminhei até a sala dele com as pernas trêmulas, cada passo pesado como chumbo. Bati na porta. Ele sorriu aquele sorriso que antes me parecia amigável, mentor, protetor, e agora me enojava profundamente. Senta aí, Eleonora. Queria falar sobre seu desempenho. Sentei, mãos suadas, coração acelerado. Tentei manter a expressão neutra. Você tem sido uma das nossas melhores programadoras. Código limpo, entregas no prazo, proatividade. Estou muito satisfeito. Engoli seco. Tentei manter a voz firme. Obrigada. Na verdade, estou pensando em te dar mais responsabilidades. Talvez até uma promoção em breve. Você merece. Ele me observava. Estudava minhas reações como quem lê código procurando bugs. Você é leal, Eleonora. Isso é importante para mim. Num ambiente corporativo, lealdade vale ouro. Pessoas em quem posso confiar. Pessoas que entendem que algumas coisas precisam ficar entre nós. A palavra lealdade soou como ameaça velada. Como teste. Como armadilha. Claro, respondi, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Ótimo. Sabia que podia contar com você. Pode voltar ao trabalho, então. Ah, e Eleonora. Parei na porta. Me virei. Qualquer coisa estranha que perceber nos sistemas, qualquer anomalia, me avise imediatamente. Segurança é prioridade aqui. O sorriso dele não alcançou os olhos. Claro, pode deixar. Saí daquela sala com a certeza absoluta. Ele estava me testando, me vigiando. Talvez já soubesse que tinha descoberto algo. Ou estava cobrindo todas as possibilidades. O cerco estava se fechando. Naquela noite, fiz backup de todas as evidências que tinha coletado. 3 cópias completas. Pendrive guardado na casa da minha mãe.
Nuvem criptografada com autenticação de 2 fatores. E-mail programado para ser enviado automaticamente para 3 endereços de confiança caso não fizesse login por mais de 48 horas. Aprendi isso nos filmes de suspense, mas nunca pensei que precisaria aplicar na vida real. Nunca imaginei que seria a protagonista da minha própria história de vigilância e resistência. Também comecei a pesquisar freneticamente. Violação de privacidade digital, legislação sobre proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, abuso de poder tecnológico, assédio corporativo digital, precedentes judiciais, penas previstas. Descobri que o que Ricardo estava fazendo não era apenas antiético, não era apenas imoral, era crime grave, violação flagrante da privacidade, abuso de confiança, uso indevido de sistemas corporativos para fins pessoais, interceptação ilegal de comunicações. Mas provar isso legalmente seria complexo, demorado, caro, desgastante. E até lá, ele poderia destruir evidências, me demitir com alguma justificativa fabricada, criar uma narrativa onde fosse a vilã, a funcionária problemática, a pessoa instável que inventou acusações absurdas. Precisava de uma estratégia inteligente, cuidadosa, à prova de falhas. No dia seguinte, procurei Júlia na hora do almoço. Sugeri irmos a uma cafeteria longe do escritório. Um lugar neutro onde pudéssemos conversar sem ser ouvidas, sem câmeras de segurança da empresa, sem colegas curiosos por perto. Pedimos café. Nos sentamos num canto discreto. E contei tudo. Os olhos dela se arregalaram progressivamente enquanto falava. A xícara tremeu em sua mão. Por um momento, achei que ela fosse derrubar o café quente. Meu Deus, Eleonora, você tem certeza absoluta disso? Tenho as provas. Código, logs, arquivos, tudo. Não é teoria conspiratória. É real. Está acontecendo agora, neste momento, enquanto conversamos. Eu não sei o que dizer. Estou em choque. Eu também estive. Ainda estou. Mas preciso de ajuda. Preciso saber se mais alguém percebeu algo estranho. Preciso de testemunhas, de corroboração, de uma rede de apoio. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Mexeu o café mecanicamente, olhar perdido. Então, lentamente, começou a falar. Tem algumas coisas que não faziam sentido na época, mas agora fazem todo sentido. Tipo, uma vez comentei com Marina, só com ela, em mensagem totalmente privada, que estava pensando em pedir aumento. Tinha me preparado, pesquisado os salários de mercado, montado argumentação. 2 dias depois, o Ricardo me chamou na sala e me ofereceu um pequeno reajuste. Na hora achei que era coincidência incrível, até me senti sortuda. Mas agora, ele estava se antecipando, controlando a situação antes que você tomasse iniciativa, mantendo você satisfeita o suficiente para não fazer ondas. Exatamente. Júlia esfregou o rosto com as mãos. E tem mais. A Camila foi demitida mês passado, lembra? A justificativa oficial foi corte de custos, reestruturação departamental. Mas 1 semana antes da demissão, ela tinha me contado, também em mensagem privada, que ela acreditava ser completamente segura, que estava juntando evidências de comportamento inadequado do Ricardo em reuniões. Comentários sutilmente machistas, olhares desconfortáveis, invasão de espaço pessoal. Disse que quando tivesse documentação suficiente, ia falar com o RH formalmente. Meu coração disparou, as peças se encaixando num quebra-cabeça macabro. Você acha que ele... Acho que ele leu a conversa, viu a ameaça e se livrou dela antes que pudesse fazer a denúncia. Simples, eficiente, cruel. O padrão estava ficando cristalino, assustadoramente cristalino. Um sistema de vigilância usado não apenas para espionar, mas para controlar, manipular, neutralizar ameaças. Júlia, precisamos expor isso. Precisamos acabar com isso. Mas tem que ser do jeito certo. Com proteção legal, com advogado especializado, com evidências que não possam ser refutadas nem destruídas.
Eu te apoio, Eleonora. Totalmente. Mas também estou apavorada. Muito assustada. Se isso der errado... Eu sei. Acredite, sei. Também estou morrendo de medo. Mas não consigo mais fingir que não sei. Não consigo mais ser cúmplice silenciosa dessa violência. Nos abraçamos ali, naquela cafeteria barata de bairro, duas mulheres tentando entender como a tecnologia que amávamos, que escolhemos como carreira, que nos fascinava desde adolescentes, estava sendo distorcida para nos controlar e oprimir. Nos dias seguintes, montei meticulosamente meu plano de ação. Primeiro passo: documentar absolutamente tudo com rigor científico. Cada log do sistema com timestamp preciso. Cada arquivo interceptado com metadados preservados. Cada linha de código daquele bot invasor com comentários técnicos explicando sua função. Criar documentação técnica tão detalhada que qualquer perito forense digital pudesse entender, verificar e validar independentemente. Segundo passo: buscar assessoria jurídica especializada em direito digital e proteção de dados. Não qualquer advogado, mas alguém que realmente entendesse as nuances técnicas e legais desse tipo de caso. Pesquisei durante horas. Li dezenas de avaliações online. Assisti entrevistas em podcasts jurídicos. Encontrei finalmente uma advogada reconhecida nacionalmente que trabalhava especificamente com casos complexos de violação de privacidade online, abuso tecnológico corporativo e crimes cibernéticos no ambiente de trabalho. Terceiro passo: criar discretamente uma rede sólida de apoio e testemunhas. Conversei individualmente com Marina do Design. Ela também tinha notado coisas estranhas ao longo dos últimos meses. Concordou prontamente em ser testemunha formal se necessário. Sofia da Contabilidade também. E outras 3 funcionárias que, quando abordadas cuidadosamente, compartilharam histórias similares de coincidências perturbadoras. Quarto passo: proteger proativamente a mim mesma de possíveis retaliações. Comecei a documentar obsessivamente todos os meus horários de entrada e saída do escritório. Todas as minhas entregas de projetos com capturas de tela datadas. Todos os e-mails profissionais salvos em múltiplas cópias. Todas as avaliações positivas de desempenho que tinha recebido nos últimos anos. Criando assim um registro profissional irrefutável que provaria meu excelente histórico caso tentassem me demitir. Mas quanto mais meticulosamente me preparava, mais o medo visceral crescia dentro de mim. Medo profundo, paralisante, que me acordava regularmente no meio da madrugada com o coração disparado. Uma noite específica marcou uma escalada preocupante. Estava voltando tarde do trabalho depois de ter ficado fazendo hora extra estratégica para coletar discretamente mais evidências. O escritório estava quase vazio. Apenas eu e o pessoal da limpeza. Consegui acessar logs adicionais que confirmavam o padrão sistemático de vigilância. Saí do prédio por volta das 22 horas. Entrei no meu carro. Liguei o motor. E foi então que percebi nos retrovisores. Um carro preto estava estacionado 3 vagas atrás do meu, motor ligado, luzes acesas. Saí do estacionamento. O carro preto saiu também, mantendo distância constante e profissional. Não muito perto para ser óbvio, não muito longe para me perder. Meu coração acelerou violentamente. Mãos começaram a suar no volante. Acelerei na avenida principal. Ele acelerou na mesma proporção. Virei abruptamente numa rua lateral sem sinalizar. Ele virou também, mantendo a mesma distância calculada. Pânico real começou a tomar conta. Isso não era mais paranoia. Era vigilância física concreta. Desviei abruptamente para um posto de gasolina grande, muito movimentado e extremamente bem iluminado. Estacionei perto da porta da loja de conveniência, onde havia câmeras de segurança e várias pessoas circulando. Entrei rapidamente, fingi examinar produtos. Comprei uma água que não queria, fiquei uns 20 minutos observando pela vidraça. O carro preto passou devagar pela rua. Reduziu levemente como se estivesse procurando algo. Depois acelerou e desapareceu. Esperei mais 15 minutos. Verifiquei os arredores múltiplas vezes. Finalmente fui para casa
por um caminho completamente diferente, dando várias voltas desnecessárias, verificando compulsivamente os retrovisores. Paranoia justificada? Coincidência? Ou ele tinha escalado a vigilância para além do digital? Não conseguia mais distinguir. E essa incerteza estava me destruindo. Comecei a ter ataques de ansiedade frequentes. Acordava no meio da noite em pânico, coração disparado, respiração curta, corpo encharcado de suor frio, verificando se tinha trancado todas as portas. Olhava constantemente por cima do ombro. Desconfiava de cada notificação. Cobria obsessivamente câmeras do notebook e celular com fita adesiva. Desligava dispositivos durante conversas importantes. A tecnologia, que sempre foi minha aliada, agora parecia uma armadilha onipresente, mas não podia desistir. Não depois de ter visto o que vi. Não depois de conhecer a verdade. Marquei finalmente a reunião com a advogada especializada. Levei o pendrive com todas as evidências organizadas meticulosamente. Ela conectou em um computador sem internet, revisou cada arquivo durante 2 horas. Fez perguntas técnicas detalhadas, verificou timestamps, analisou o C. O C finalmente desconectou o pendrive e me olhou com expressão séria. Eleonora, isso é extraordinariamente sólido. Você fez um trabalho investigativo impressionante. Tem um caso extremamente forte, mas preciso ser honesta. Processos assim são desgastantes, podem demorar e existe possibilidade real de retaliação. Eu sei, você está preparada. Respirei fundo. Pensei em todas as noites de insônia. Em todas as vezes que me senti violada, em todas as colegas que não sabiam que estavam sendo vigiadas. Não sei se alguém pode estar realmente preparado, mas não consigo mais fingir que não sei. Não consigo mais ir trabalhar sabendo que isso está acontecendo. Ela assentiu com respeito nos olhos. Então vamos em frente. Vou preparar a estratégia jurídica. A notificação extrajudicial formal foi preparada e enviada numa sexta-feira à tarde, dirigida ao diretor-geral, ao departamento jurídico e ao conselho administrativo. 47 páginas detalhando cada violação, anexando evidências técnicas irrefutáveis, exigindo investigação imediata, auditoria externa e afastamento do Ricardo. Passei o fim de semana num estado de tensão surreal. Celular no modo silencioso, tentando descansar, mas completamente incapaz de desligar o cérebro que rodava cenários infinitos. E se ignorassem? E se me demitissem? E se ele tivesse destruído evidências? E se criassem narrativa me pintando como instável? Domingo à noite mal dormi. Talvez 2 horas no total. Fiquei acordada, olhando para o teto, tentando controlar a respiração, ouvindo cada segundo que me aproximava da segunda-feira. Quando o alarme tocou às 6 da manhã, meu corpo estava exausto, mas minha mente hiperalerta. Banho gelado, café forte demais. Me vesti cuidadosamente. Armadura psicológica moderna. Cheguei no escritório às 8h15. O ambiente parecia assustadoramente normal. Pessoas cumprimentando sobre o fim de semana, pegando café, ligando computadores, conversando sobre séries. Como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Mas Ricardo não estava lá. Sua sala vazia, luzes apagadas, uma ausência que gritava. Às 9h45, o e-mail chegou. Reunião geral urgente. Comparecimento obrigatório -10.
Meu coração disparou. Às 10 horas, todas as funcionárias do departamento de tecnologia fomos direcionadas para a sala de reuniões principal. O diretor-geral estava presente, visivelmente tenso. A advogada-chefe ao lado, expressão impenetrável. E uma mulher desconhecida, provavelmente da auditoria externa. O silêncio era denso, pesado, carregado. O diretor pigarreou e começou com voz controlada, mas tensa. Viemos comunicar que Ricardo Silva foi afastado de todas as funções, efetivo imediatamente, enquanto investigação interna séria é conduzida. Silêncio ainda mais pesado, olhares confusos se cruzando, levamos extremamente a sério qualquer alegação de má conduta, especialmente violação de privacidade e abuso de poder. A empresa está contratando auditoria externa especializada em segurança digital. Respirei fundo. Júlia me lançou o olhar discreto de apoio. Segurei firme na cadeira. Se alguém tiver informações relevantes, procurem a equipe. Garantimos proteção total contra retaliação. A reunião terminou. Voltamos em silêncio. Durante a tarde, 3 funcionárias vieram falar comigo. Cada uma tinha percebido coisas estranhas. Coincidências impossíveis. Vai ter investigação séria, garantir. Vocês podem dar depoimento de forma segura. Não estão sozinhas. Nos dias seguintes, a auditoria começou. Técnicos especializados revisaram cada linha de código, cada log. 2 semanas depois, confirmaram absolutamente tudo. O bot, as interceptações, os arquivos, as violações, os 8 meses de espionagem. Ricardo foi demitido por justa causa. A empresa emitiu comunicado oficial. Pediu desculpas formais, prometeu reformular políticas de segurança e privacidade, ofereceram acompanhamento psicológico, treinamento sobre proteção digital, canal confidencial de denúncias. Auditoria trimestral, Comitê de Ética Tecnológica. Mas o dano estava feito. Algumas colegas pediram demissão. Não conseguiam mais confiar. Pensei em fazer o mesmo, mas algo dentro de mim resistia. Fugir não resolveria. O problema era sistêmico. Era sobre como a tecnologia pode ser distorcida, mas com missão diferente. Propus criar protocolo de proteção digital, transparência nos sistemas, auditoria regular, comitê de ética. A diretoria aceitou. Fui promovida a diretora de segurança digital e ética tecnológica. Minha função agora era garantir que cada linha de código respeitasse dignidade, privacidade, autonomia. Garantir que o serve para libertar, não aprisionar. Meses depois, ainda processo tudo. Terapia semanal me ajuda. Ainda tenho pesadelos. Ainda verifico dispositivos obsessivamente. Ainda penso 2 vezes antes de enviar mensagens. As cicatrizes digitais são reais, invisíveis, mas profundas. Não aparecem em radiografias, não sangram, mas doem. Nossa, como doem! Mas também aprendi algo fundamental. Tecnologia é neutra. Código é neutro. São as pessoas por trás que decidem seu propósito. E quando pessoas usam código para vigiar, controlar, abusar, é preciso coragem para resistir, parar, investigar, para denunciar, para reconstruir. Não foi fácil, quase me quebrou, mas valeu a pena. Pork,
Agra quando escrevo, sei exatamente o que estou defendendo. Liberdade digital, privacidade como direito fundamental, dignidade humana, proteção contra a vigilância. Júlia continua trabalhando comigo. Agora é minha segunda em comando. Marina lidera o comitê de auditoria. Sofia se tornou porta-voz das funcionárias, ponte de confiança entre gestão e equipe. Formamos um time forte, vigilante, unido por experiência que nos ensinou o valor da proteção coletiva. Ricardo foi processado criminalmente. Responde por violação de privacidade, abuso de confiança, interceptação ilegal. Sua carreira na tecnologia está destruída. Nenhuma empresa séria o contrataria agora. Às vezes me pergunto se ele entende a gravidade do que fez. Se compreende que não eram apenas dados que roubava, era confiança, era segurança, era dignidade. Mas isso não é mais minha preocupação. Minha preocupação agora é ensinar, proteger, prevenir. Dou palestras em universidades, eventos de tecnologia, conferências sobre segurança digital. Conto minha história sem filtros, ensino sinais de vigilância digital, explico como identificar comportamentos abusivos disfarçados de monitoramento legítimo, mostro ferramentas de proteção, aplicativos de criptografia, práticas de segurança, escrevo artigos sobre ética em tecnologia, participo de podcasts sobre violência digital, assessoro outras empresas que querem implementar políticas sérias de proteção, porque violência digital é epidemia silenciosa. Acontece em empresas, em relacionamentos abusivos, onde parceiros instalam spyware nos celulares, em famílias onde pais vigiam excessivamente filhos, em escolas, em governos autoritários. E precisa ser falada, exposta e combatida. Criei também um guia prático de proteção digital que distribuo gratuitamente dicas simples, mas efetivas. Como verificar permissões de aplicativos. Como identificar softwares espiões, como usar criptografia de ponta a ponta. Como reconhecer sinais de que seu dispositivo está sendo monitorado. Porque conhecimento é poder. E proteção digital não deveria ser privilégio de quem entende de tecnologia. Deveria ser direito básico de todo mundo. Recebo mensagens regularmente, pessoas compartilhando suas próprias histórias, mulheres que descobriram que estavam sendo vigiadas por chefes, parceiros, ex-companheiros, homens também, porque violência digital não escolhe gênero, embora atinja desproporcionalmente mulheres. Cada história me parte o coração, mas também me fortalece na missão, porque cada pessoa que consegue identificar o abuso, que tem coragem de denunciar, que recupera sua autonomia digital, é uma vitória. Pequena, mas significativa. Uma dessas mensagens me marcou especialmente. Era de uma jovem programadora, 23 anos, primeiro emprego. Tinha percebido o comportamento estranho do supervisor. Comentários que demonstravam conhecimento impossível sobre conversas privadas. Timing suspeito de decisões. Ela me escreveu. Li sua história. Achei que estava ficando louca. Achei que era paranoia. Mas você me deu coragem para investigar. Encontrei o bot. Documentei tudo. Denunciei. Ele foi afastado. E eu não perdi meu emprego. Você me salvou. Chorei quando li isso. Porque percebi que minha dor tinha propósito. Minha cicatriz tinha poder. Minha história podia proteger outras pessoas. E isso vale cada noite de insônia. Cada momento de medo, cada lágrima derramada. Hoje, quando acordo de madrugada com pesadelo,
Quando o pânico aperta meu peito, quando a ansiedade me paralisa, lembro disso. Lembro das pessoas que consegui ajudar. Lembro que minha voz importa, que minha resistência importa. E respiro fundo. Me acalmo. Volto a dormir. Porque não sou mais apenas vítima. Sou sobrevivente. Sou guerreira. Sou voz. E minha cicatriz digital não é vergonha. É medalha. É prova de que resisti. De que lutei. De que venci. A tecnologia que me feriu também me curou. O código que me aprisionou também me libertou. Porque aprendi a usar minhas habilidades não apenas para criar sistemas, mas para proteger pessoas, para educar, para empoderar. E essa é minha missão agora. Meu propósito. Minha razão de acordar todo dia e ir para aquele escritório que já foi cenário do meu pesadelo e agora é palco da minha resistência. Transformei dor em ação, trauma em propósito, medo em coragem. E se conseguir, você também pode. Se você está passando por algo parecido, se sente vigiado, controlado, invadido digitalmente, se suas mensagens privadas parecem não ser tão privadas assim, se seu chefe ou parceiro sabe coisas que não deveria saber, você não está sozinho. E você não está louco. Confie nos seus instintos. Investigue com cuidado. Documente tudo. Busque ajuda especializada. Não enfrente isso sozinho. Procure advogado especializado em direito digital. Procure psicólogo para lidar com o trauma. Procure pessoas de confiança para formar rede de apoio. Porque violência digital é real. Tão real quanto violência física. E merece ser levada tão a sério quanto. Seus dados são seus. Suas mensagens são suas. Sua privacidade é sua. E ninguém tem direito de violar isso. Não importa a justificativa. Não importa a desculpa. Não importa a posição hierárquica. Privacidade não é privilégio. É direito humano fundamental. E você tem o direito de protegê-la, de defendê-la, de lutar por ela. A tecnologia pode ser ferramenta de liberdade ou instrumento de opressão. A diferença está em quem a controla e como a usa. E nós podemos escolher retomar esse controle. Eu escolhi. E foi a melhor decisão que tomei. Não foi fácil. Custou caro emocionalmente. Mas me devolveu algo precioso. Minha autonomia. Minha dignidade. Minha liberdade. E isso não tem preço. Hoje, quando olho para trás, vejo o caminho que percorri. As noites em claro. O medo paralisante. A coragem que tive que encontrar dentro de mim quando achava que não tinha mais. E me orgulho. Muito. Porque poderia ter fingido que não vi. Poderia ter deletado aquelas evidências. Poderia ter seguido minha vida como se nada tivesse acontecido. Seria mais fácil? Com certeza. Seria mais seguro? Provavelmente. Mas conseguiria me olhar no espelho? Jamais. E isso que me manteve firme, a certeza de que estava fazendo o certo. Mesmo quando tudo parecia estar desmoronando. Mesmo quando o medo gritava para eu desistir. Porque algumas batalhas valem a pena ser lutadas. Mesmo quando parecem impossíveis de vencer. E eu venci. Nós vencemos. Não foi vitória total, perfeita, hollywoodiana. Foi vitória imperfeita, dolorida, marcada por cicatrizes. Mas foi vitória. E hoje carrego essas cicatrizes digitais com orgulho, porque são prova da minha resistência, do meu valor, da minha força. Meu nome é Eleonora. Escrevi códigos para criar liberdade. Eles tentaram usar código para me vigiar, mas no final, o código da resistência foi mais forte. E agora ensino outras pessoas a escreverem seus próprios códigos de liberdade. Porque o perigo não está na tecnologia. Está em quem a controla. E nós podemos escolher retomar esse controle. Uma linha de código por vez. Uma denúncia por vez. Uma resistência por vez. Esta é minha cicatriz digital. Mas também é minha cura. E se você chegou até aqui, se esta história tocou você de alguma forma, preciso te pedir algo muito importante. Não deixe essa história morrer aqui.
se inscreva no canal Cicatrizes Digitais, porque este não é apenas mais um canal de histórias. É um movimento de conscientização sobre violência digital, abuso tecnológico, proteção da privacidade online. Ative o sininho. Toda semana trago histórias reais de pessoas que enfrentaram abusos digitais e encontraram forças para resistir. Histórias que precisam ser ouvidas, porque quando falamos sobre isso, quebramos o silêncio que protege os abusadores. Deixe seu comentário. Você já sentiu que estava sendo vigiado digitalmente? Já percebeu comportamentos suspeitos? Compartilhe, porque sua voz importa, sua experiência importa. E compartilhe este vídeo. Envie para aquela amiga que trabalha em tecnologia, para o grupo da faculdade, para sua mãe, sua irmã, suas colegas, porque violência digital pode acontecer com qualquer um. E quanto mais pessoas souberem identificar os sinais, mais vidas podemos proteger. Aqui no Cicatrizes Digitais, acreditamos que tecnologia deve libertar, não aprisionar. Que código deve servir às pessoas, não controlá-las. Que privacidade não é luxo, é direito fundamental. E juntos, uma história por vez, estamos construindo comunidade de pessoas conscientes, informadas, protegidas. Temos também materiais gratuitos de proteção digital no nosso site. Guias práticos, checklists de segurança, listas de recursos jurídicos especializados. Tudo gratuito, tudo acessível. Porque proteção digital não deveria ser privilégio. Deveria ser direito. Então não esqueça. Se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe. Porque sua história importa, sua segurança importa, sua liberdade digital importa. E juntos, podemos escrever um código melhor. Um código onde tecnologia serve para libertar, não para aprisionar. Onde privacidade é respeitada, onde dignidade é preservada, onde pessoas são mais importantes que dados. Esse é o código que estou escrevendo agora. E você pode fazer parte dele. Nos vemos na próxima Cicatriz Digital. Até lá, protejam-se, cuidem-se e lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram. Eu sou Eleonora. E esta foi minha história. Minha cicatriz. Minha cura.